A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, que tem como tema central a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E na lição de hoje, lição 6, estaremos comentando a desconstrução da masculinidade bíblica. O texto áureo encontra-se em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Verdade prática. O homem foi criado com a qualidade que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4, dos versículos 7 ao versículo de número 12. Então vamos iniciar a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Dentro desta lição nós vamos ver o conceito que nós já estudamos, é óbvio, na lição de número 3, que falamos sobre o ensino progressista. E aquela lição ali foi uma introdução de vários assuntos que iremos tratar ao longo deste trimestre. E o primeiro assunto, depois daquele de lá, foi quando o Criador vale mais, quando a criatura vale mais do Criador, mostrando essa desconstrução que também faz parte do ensino progressista. Na semana passada, estudamos a lição, a dessacralização da vida no ventre materno, abordando a diminuição que se tem da maternidade, bem como o evangelismo feminista que está querendo adentrar nas igrejas, e muitas já fazem parte de muitas igrejas evangélicas. Não é à toa que existem igrejas evangélicas hoje taxadas e elas próprias se intitulam como igreja progressista. E hoje estaremos estudando um assunto de suma importância, que vai abarcar a desconstrução da masculinidade bíblica. Então, desse aspecto, nós vamos perceber, meu irmão, que o objetivo é sempre a desconstrução dos conceitos judaico-cristãos. O que é o que o conceito judaico-cristão ensina? A gente já falou e já bate sempre nessa tecla, ensina pelos conceitos morais. E que conceitos morais é esse? É o que é preconizado pela palavra de Deus. Porque na lição passada nós vemos que, inclusive, até a moral e a ética estão tentando desconstruir, para mostrar que cada ser humano, ele que faz a sua vida moral e a sua vida ética de acordo com o que ele acha e de acordo com o que ele tem como objetivo de vida, e não pautado na palavra de Deus. É a desconstrução da palavra de Deus. E quando o homem faz isso, ele está fadado a se afastar cada vez mais do Criador e viver uma vida alienada, ou seja, uma vida à parte do Criador, longe do Criador. Então, nesta lição, nós vamos ver o papel do homem dentro da perspectiva bíblica e dentro, claro, da sociedade a qual ele deve estar inserido, como nós estamos inseridos. Então, qual o papel do homem dentro dessa sociedade? O autor da lição vai começar a lição falando sobre a masculinidade bíblica. Neste ponto, ele já vai mostrar de antemão a criação do ser humano, ou seja, porque o homem foi criado por Deus. É o primeiro ponto que nós devemos bater nesta lição. Que o homem tem uma criação divina. O homem não é um conglomerado de células que partiu do mais simples ser de um ser unicelular para se transformar no que ele hoje é. Um complexo orgânico que não a ciência até hoje ela não consegue explicar com detalhes todo o funcionamento do organismo humano. Embora esteja bastante avançada, existem coisas complexas que ainda não chegou na mentalidade e na mente do homem. Por quê? Porque é uma criação de Deus. É uma criação de Deus, porque a ciência, meu irmão, tenta desconstruir aquilo que Deus fez. Mas quando nós falamos ciência, nós estamos falando da má ciência. Porque a ciência, quando de fato vai estudar e verificar o que está escrito no texto bíblico, vai perceber que sim, existe um Criador, uma mente criadora que criou todas as coisas. E quem é esse ser? Deus.
A ciência não é contrária às Sagradas Escrituras. A ciência, meu irmão, ela mostra que, de fato, o que está escrito aconteceu e sempre vai acontecer, porque foi o Criador que fez todas as coisas. E dentro desse conceito, nós vemos que o homem foi criado por Deus, ou seja, Deus criou o homem pronto. Deus não criou Adão como uma criança para se desenvolver, nem um adolescente, mas Deus, quando criou o homem, ele criou um homem pronto, com seu organismo todo completo e capaz de exercer tudo aquilo a qual Deus incumbiu ele no jardim de assim ele fazer. É isso que as Sagradas Escrituras nos mostra, que Deus cria o homem. E por que nós estamos enfatizando isso? Porque Deus criou apenas o homem. Primeiro, é óbvio, e semana que vem a gente vai estudar a parte da feminina, mas já nesse ponto nós podemos falar sim que Deus criou um homem e Deus criou uma mulher. Este é o padrão bíblico. O casal é composto de um homem e de uma mulher. O que passar disso não é casal, é dupla. É dupla. O homem e mulher é o conceito bíblico que Deus assim designou para a humanidade. Isso já está, meu irmão, enraizado em cada ser. Que isso é a normalidade, é o curso natural das coisas. É isso que o autor bíblico, inspirado por Deus, vem a nos mostrar. Então nós podemos, meu irmão, afirmar com toda certeza que o homem foi criado de uma forma especial. Deus criou todos os outros animais, cada um conforme a sua espécie. Mas na criação do homem teve algo especial. Por quê? Porque o homem ele é composto pelas faculdades mentais. Ele é um ser evolutivo que tem vontade, que pensa, que tem a capacidade de fazer escolhas. Ele não vive de instinto como os animais vivem, não, mas ele tem a capacidade de raciocínio. E isso por quê? Porque isso advém da imagem e semelhança do Criador, porque a palavra de Deus nos fala que quando Deus vai criar o homem, ele não cria como as demais espécies, mas ele diz que vamos criar o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, ou seja, assim o homem foi criado à imagem de Deus. E isso é um fato tão claro nas Sagradas Escrituras que o autor bíblico, quando está escrevendo no Salmo, ele fala que o homem, no Salmo 8, sendo o menor, um pouco menor que os anjos, contudo, ele é a coroa da criação de Deus, porque Deus incumbiu aos homens de transmitir para toda a humanidade a glória que advém de Deus, ou seja, proclamar o nome de Deus. Então, o homem é um ser distinto de toda outra criatura criada por Deus, ou seja, de todos os outros seres, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. E desde a criação, o homem tem certas características, que é o ponto que o autor vai falar sobre as características da masculinidade humana. Por quê? Porque dentro do conceito secular, o que é que eles ensinam? Principalmente as ciências sociais. Eles vão mostrar que essa masculinidade que o homem tem é uma transformação, é uma construção social, uma construção cultural. Então eles afirmam o quê? Que a masculinidade, bem como a feminilidade, que é o que vai ser estudado na próxima lição, são socialmente construídas, ou seja, não existe padrões estabelecidos, ou seja, isso quer dizer o quê? Que a Bíblia mentiu. É isso que eles querem dizer, desconstruir. Meu irmão, tenha sempre em mente isso. Em toda a lição deste trimestre, o que eles sempre vão tentar atacar é a desconstrução da palavra de Deus, ou seja, eles querem descredibilizar o que a palavra de Deus fala. Por isso, nós levantamos a nossa bandeira e sempre os informamos que a palavra de Deus ela é inerrante, infalível e soberana, ela é suprema, ou seja, o que dita as regras do homem e da mulher aqui na terra é a palavra de Deus. Isso que deve estar dentro de nós, em nosso coração e na nossa ponta da língua para sempre verbalizarmos isso, que o homem não é, a masculinidade, bem como a feminilidade, não são
construções sociais, mas são padrões que foram estabelecidos por Deus. E quando Deus cria o homem, Deus dá ao homem duas tarefas primárias e essenciais. E que tarefas são essas? É o que está no texto áureo que nós lemos. Deus põe o homem no jardim para o homem lavrar e guardar. Observe esses dois termos, irmão, que é o cultivar ou lavrar e guardar. Isso aqui resume o encargo divino para o comportamento masculino. Aqui, o decreto do Senhor era que o homem fosse o provedor da sua família. Era que o homem fosse o protetor da criação. Para cumprir o papel de provedor, o homem deve evidenciar características como, por exemplo, diligência, envolvimento pessoal e atitude de servo. E ele ainda acrescenta que as qualidades de um bom protetor são o quê? Uma pessoa que protege, é uma pessoa que tem coragem, que tem ousadia, que tem força física e espiritual e vigilância. Então, a função de provedor, meu irmão, e de protetor, ela é própria da natureza do homem, porque isso foi estabelecido desde o princípio pelo Criador. É o que Paulo ratifica isso quando ele fala que cabe ao homem proteger a sua família e a sua esposa, ou seja, bem como aqueles que provém, ou seja, bem como lhe prover uma vida digna. Ou seja, o homem é o responsável pela provisão e pela proteção, meu irmão. Então, nós devemos ressaltar que a masculinidade ama e cuida da mulher. O que é ser masculino? É cuidador, amoroso, protetor, provedor, que é contrário ao machismo, porque o machismo faz o quê? Ele inferioriza a mulher e muitas vezes a desonra. E dentro desse aspecto, nós ensinamos o que a Bíblia nos diz, que ao homem deve ser dado a liderança com relação a esses dois termos essenciais que Deus assim incumbiu, as duas tarefas principais essenciais, que é prover e guardar. E fazendo isso, ele está tratando a sua família, bem como a sua mulher, com dignidade. E o autor vai encerrar esse primeiro ponto falando sobre a liderança masculina. Por quê? Porque Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Foi ao homem que foi incumbida essa responsabilidade. A gente já vê isso quando ele incumbe Adão de dar o nome a todos os animais. E normalmente, no texto bíblico, nós vamos estudar a história de Israel, percebemos isso, que quando uma nação dominava a outra, a primeira coisa que aquela nação fazia era mudar o nome daquela pessoa, ou seja, dava um nome novo àquela pessoa, como um sinal de que aquela pessoa estava sob a liderança daquele que lhe deu o nome. E assim aconteceu com o homem. Toda a criação estava lhe sujeita. Inclusive, quando a mulher é criada para mostrar esse sinal de liderança dentro do lar, Deus dá essa aptidão, que essa capacidade que o homem tem para argumentar, organizar, planejar, avaliar e fazer suas escolhas certas em todo o tempo. Então, na Bíblia, meu irmão, o princípio da liderança, ele é apresentado na seguinte ordem. Como é que a Bíblia fala? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Tem um autor bíblico que fala que Cristo é o retrato perfeito de liderança. Aquele que o segue precisa saber quando e como tomar decisões piedosas e sábias. Isso só acontece quando há liderança. O homem e o marido, segundo os critérios de Deus, não podem fugir de decisões, não podem abusar do privilégio de tomar decisões ou tomá-las de maneiras místicas. Então, isso que nós devemos entender, porque existe um movimento por trás de tudo isso que é chamado movimento feminista. É um movimento de viés marxista, na verdade, um movimento de viés neomarxista, né? Porque eles consideram esse modelo como um sistema opressor. Tratam o homem como um homem opressor para com a mulher. Eles argumentam que o texto bíblico vai promover uma profunda doutrinação de inferioridade da mulher.
e que o modelo de família patriarcal, que é a liderança confiada aos homens, assim como preconiza as Sagradas Escrituras, é essencialmente machista. Esse é o argumento feminista. Bem, para nós passarmos para o nosso próximo ponto, nós devemos deixar também claro que homens e mulheres diante de Deus são iguais, ou seja, perante Deus, homens e mulheres são iguais. O que nós estamos falando aqui é que foram confiadas funções distintas. As funções que foram dadas aos homens é inerente ao ser humano homem, ou seja, a masculinidade, e há funções que são distintivas da mulher, ou seja, inerentes à mulher. Então, a gente entende que, diante de Deus, todos são iguais, sim, mas o Senhor assim estabeleceu e confiou funções distintas, tanto para o homem como para a mulher. Nesta lição, nós estamos focando no homem. Na próxima lição, nós estaremos falando das funções que Deus atribuiu às mulheres. Mas, diante de Deus, todos são iguais. Todos são iguais, embora com funções distintas. O segundo tópico, o autor vai falar sobre a erosão da masculinidade. Neste ponto, ele vai falar sobre a apologia à homossexualidade, que é o que está acontecendo nesses tempos que nós vivemos, que é chamados tempos pós-modernos. E dentro desses tempos, nós vemos a ideologia de gênero fazendo essa contínua investida, como o autor da lição está colocando, legitimação da prática da homossexualidade. E esse conceito de homossexualidade, ele ignora as características físicas, ele ignora as características biológicas e alega que o ser humano nasce neutro. E isso é construído com o tempo, ou seja, para tentar invalidar o conceito bíblico. Porque o homem e a mulher, quando ele nasce, meu irmão, ele nasce com a sua identidade, a sua orientação sexual vai depender da anatomia do seu corpo. Por quê? Porque o que o corpo do homem produz é diferente do que a mulher produz. Os hormônios não são semelhantes em produções e em quantidades. Por quê? Porque o que determina, meu irmão, a orientação sexual do ser humano é a sua genitália na hora do seu nascimento. Nasceu, até antes agora já dá para saber o sexo. Dá para saber, porque Deus criou o ser binário, ou seja, criou um homem e criou uma mulher. Não existe outro conceito fora deste. Ou é homem ou é mulher. É o ponto final. O que passar disso é de procedência maligna. Então, o fator determinante para saber qual o sexo daquele ser humano é a sua genitália. Ou é homem ou é mulher. Isso é o que a ciência diz. Eles não defendem tanto a ciência. O livro fala assim, a biologia fala assim, a ciência fala assim. É homem ou mulher. Não existe outra coisa fora disso. Então a gente tem que entender que existe uma apologia para tentar desconstruir este conceito. Ou seja, querendo inverter a situação, como Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, fazer coisas contrárias à natureza. E em um linguajar mais direto, Paulo na prática está defendendo que até mesmo os pagãos, que não têm acesso algum ao livro de Levítico, deveriam saber que o erotismo homossexual é contrário à natureza. É isso que Paulo está falando na sua carta aos Romanos, capítulo 1. Os órgãos sexuais básicos do homem e da mulher se encaixam perfeitamente, o que não acontece com o de duas mulheres nem o de dois homens. E quando acontece isso, quando eles fazem isso, estão fazendo coisas contrárias à natureza. Deus não criou o ser humano para fazer essas coisas e atos libidinosos, porque Deus abomina o pecado, mas não o pecador. Deus quer que todos venham e tenham plena consciência e tenham o conhecimento da verdade, se convertam de seus erros, de suas falhas, porque a palavra de Deus ensina a verdade. É isso que Deus quer, mas Deus abomina as práticas contrárias à natureza, abomina. Isso é abominável para o Senhor. E diante
desses ensinos que nós ensinamos, a igreja ensina o que é correto para as crianças, adolescentes, jovens, casais, a igreja ensina o que é que eles fazem, eles tentam buscar de qualquer maneira uma aceitação popular. E o que eles fazem? Eles tentam dominar a mídia, tentam dominar o executivo, o legislativo, o judiciário, eles tentam dominar tudo para fazer com que as pessoas aceitem na marra aquilo que é contrário, primeiramente, à nossa natureza, e segundo, que é o principal na visão deles, o ataque contra a Igreja de Cristo, contra as Sagradas Escrituras. Então eles tentam fazer de todas as formas mostrar que o homem com comportamento efeminado, isso é normal, porque isso é uma construção social e cultural que ele seguiu, contrário à natureza, porque a Bíblia fala que é contrário à natureza, porque o homem ele é definido pela sua genitália, bem como a mulher. O segundo subtópico deste tópico segundo, o autor vai falar sobre a responsabilidade negligenciada. E o que é que acontece aqui? É em virtude, sim, dessa relativização da masculinidade. E o que acontece? O modelo bíblico vem sendo abandonado e depreciado. A identidade masculina, meu irmão, que deveria estar associada à responsabilidade, deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover, de proteger e de liderar uma família, vem sendo substituída por indivíduos de duplo ânimo, indivíduos vacilantes, indivíduos inconsequentes. E o que isso é resultado de quê? É resultado justamente, meu irmão, dessa inexistência de uma compreensão clara do que seja masculinidade, pois a nossa sociedade, nós percebemos isso quando vamos sair para qualquer lugar, percebemos e está abandonando a única fonte absoluta, confiável que existe, que é a palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus é pregada, ensinada, pode ter certeza disso, ali vai existir pessoas, sim, com a sua masculinidade não afetada, não vai estar afetada, mas vai andar, se portar e falar, se vestir como homem, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Você não tem uma genitália de homem, você é homem, você não deve andar de forma inadequada como se fosse uma mulher ou querendo ser uma mulher, porque você não é. Você é um homem, ou seja, isso é o que essa escritura nos mostra, o que a ciência, a biologia diz. É XX ou XY, não existe outro fora desses conceitos, tanto bíblico quanto científico. Se você não quer acreditar na palavra de Deus, acredite na ciência. O que é que a ciência diz? É isso que a ciência diz. Então não adianta inventar, querer mudar os comportamentos do homem. Então isso causa uma responsabilidade negligenciada. Por quê? Porque muitas vezes está acontecendo o quê? De pessoas que vêm a ter um relacionamento e muitas vezes se desestrutura porque eles são incapazes, primeiro, de prover a sua própria casa. Mas não é por causa do desemprego, não é por causa do desemprego, não, mas pela aversão ao trabalho. É isso que a sociedade está fazendo nos dias atuais. E muitos não têm, meu irmão, maturidade para assumir a sua vida conjugal e compromissos dentro do lar, principalmente como pai. Outros já têm caráter dúbio para produzir e são inseguros dentro do seu relacionamento. E o principal de todos é a omissão na liderança e formação espiritual do seu respectivo lar. Tudo isso são características que mostram que essa responsabilidade que cabe ao homem está sendo negligenciada. E os efeitos deste comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. É isso que acontece. Nunca houve uma época da qual presenciamos semelhante a que estamos vivendo, onde o número de desajustes familiares, desconstruções de famílias e divórcios foi tão evidente na sociedade brasileira. Mas isso acontece por quê? Porque o homem muitas vezes não tem a sua responsabilidade firme e ele negligencia. Por quê? Porque se deixa atacar pelas ordens que são usadas pelo inimigo para tentar desconstruir a masculinidade bíblica, e ele deixa de prover e de proteger
conforme foi desde o princípio da sua criação. Então, na contramão de todas as atitudes desprezíveis desse movimento progressista, desse movimento de desconstrução da masculinidade bíblica, o que nós ensinamos que o homem tem que se manter em um alto padrão de responsabilidade. E Paulo fala justamente sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Ele fala que portai-vos varonilmente. Que significa isso? Hajam como homens, não como criança. Paulo estava dizendo, estou chamando vocês para se mostrarem homens valentes, em um momento em que era necessário liderar com maturidade. Por isso Paulo fala, olha, vocês se portem varonilmente, se comportem como homem, não como criança. Assuma as suas responsabilidades. É o que Paulo estava falando. Então isso deve ser um ponto a ser tratado dentro da sociedade a qual estamos incluídas. Mostrar que cabe ao homem a responsabilidade que foi outorgada pelo nosso Deus, pelo Criador de todas as coisas. E o último ponto desse tópico 2 vai falar sobre crise de liderança. É uma consequência natural da responsabilidade negligenciada. Porque quando se tem a responsabilidade negligenciada, aquilo que me cabe fazer deixa de ser feito, eu tenho uma crise de liderança, ou seja, eu perco o meu propósito como homem. Ou seja, então essa crise de masculinidade é o que gera homens incapacitados de cumprir o seu papel de líder. E em consequência, o que acontece? A sociedade, a igreja atuais experimentam uma grave crise de liderança. E uma sociedade, meu irmão, sem liderança eficaz, ela se transforma em uma anarquia. É fato. Então, deste modo, tanto o mundo quanto a igreja, elas clamam, na verdade, o mundo e a igreja, e almeja por líderes eficientes. E em tempos pós-modernos, que é os quais nós estamos vivendo, multiplicam-se os desafios para uma liderança nos moldes bíblicos. Multiplicam-se, por quê? Porque muitas coisas estão vindo contrárias ao ensinamento bíblico, ao que nós ensinamos como preceitos absolutos, preceitos práticos, regras de fé, regra prática de se seguir, porque é o que está nas Sagradas Escrituras. E dentro desses obstáculos que hoje nós enfrentamos, sim, nós temos muitos obstáculos a serem vencidos. O primeiro que nós podemos destacar é o relativismo cultural. Relativismo cultural é o que despreza todas as leis divinas e vai condicionar a verdade à consciência humana, que considera tudo igualmente válido e despreza os valores absolutos. É o que nós estávamos falando. É a desconstrução da palavra de Deus. Na lição de 2 domingos atrás, nós falamos sobre isso. É a sociedade líquida, fluida, ou seja, onde os conceitos absolutos, a sociedade sólida, que era firmada nos conceitos judaico-cristãos, estão sendo pervertida para se tornar uma sociedade líquida, fluida, ou seja, relacionamentos líquidos que passa, que é fluido, um dia está com um, no outro dia está com o outro, e a desconstrução dessa Sagrada Escritura ficam caminhando a passos largos, e isso faz com que o homem se distancie de seu Criador. Então esse é o primeiro obstáculo a ser vencido, é o relativismo cultural. O segundo obstáculo a ser vencido é o patrulhamento ideológico. Isso é o que? É o que desqualifica quem pensa diferente. Você pensa diferente, falar que a Bíblia é a palavra de Deus, é o conceito absoluto, é a única regra de fé e prática que o homem deve seguir, você vai ser perseguido pelo patrulhamento ideológico. Por quê? Porque eles não aceitam o contraditório. Tem que falar a linguagem deles, tem que ser do grupinho deles. Tem que ser da turma deles. Se você pensar diferente, você tenha certeza disso, vai ser perseguido. É o que nós chamamos de patrulhamento ideológico. O terceiro ponto que nós devemos vencer é o cerceamento da liberdade de expressão. Ou seja,
estamos hoje em um período em que a liberdade de expressão está sendo arrancada de cada um de nós. Por que nós falamos isso? Por quê? Porque dentro desse cerceamento das liberdades, bem como do patrulhamento ideológico, é o que nós já estávamos falando. Você é proibido de falar o que você pensa. Você é proibido de falar, porque o que nós falamos é o que está nas Sagradas Escrituras. E quando vai de encontro a ele, porque a palavra de Deus ele vai de encontro ao pecado cometido pelo homem. E na sua consciência, porque o Espírito Santo ele age para tentar convencer o mundo, para tentar não, porque na verdade é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, mas ele, meu irmão, não age contra a vontade do ser humano. Por isso a palavra de Deus nos fala: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, é o homem que tem a possibilidade, que tem ali o seu arbítrio restaurado para decidir entre seguir a Deus ou não. E quando essa palavra de Deus é lançada, aquela pessoa que quer viver na sua vida dissimulada, na sua vida desregrada, e a palavra de Deus o confronta, o que é que ele faz? Ele tenta calar sua voz, calar a nossa voz, porque isso é o cerceamento da liberdade. Você tem que ser politicamente correto, ou seja, tem que falar as coisas que agradem essas pessoas. Por isso as igrejas hoje estão minguando, muitas vezes estão cheias, mas não estão cheias de pessoas convertidas, mas de pessoas que estão ali porque as palavras são que massageiam seu ego, palavras boas, palavras que restauram ali o ânimo daquelas pessoas. As pessoas se sentem bem, se sentem à vontade de ouvir palavras agradáveis, porque quem não quer ouvir palavras de elogio? Quem não quer ouvir palavras que massageiem o seu ego? Quem não quer ouvir? Mas vai ouvir uma palavra que fala que fornicar é pecado, porque na igreja tem pessoas que estão fornicando, tá lá, não estão casadas, nem tanto no religioso, nem no civil, mas vive uma vida à parte da palavra de Deus. E alguém for ali pregar e combater esse pecado, vai ser taxado como quadrado e certamente não vai ter outra oportunidade de falar. Por quê? Porque aquilo espanta as pessoas da igreja. Mas Deus nos levantou como igreja para falar e proclamar sua palavra conforme é ensinada. Por quê? Porque para ir para o céu tem que ser semelhante a Cristo. Por isso a palavra de Deus nos fala que diz: sede santo, porque eu sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem pessoas que estão na igreja, mas não buscam a santificação. Então, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, tenha certeza disso. Se você não se converter de seus maus caminhos, se nós não nos convertermos dos nossos maus caminhos e buscar a santificação, tenha certeza de uma coisa: nós não veremos a Deus. E o que é não ver a Deus? É perder a salvação e ficar fora do reino de Deus. Então, nós temos sim esses desafios a serem vencidos. Nós já falamos do primeiro, que é o relativismo cultural, falamos do patrulhamento ideológico, do cerceamento da liberdade, e somado a tudo isso, muitos homens estão acovardados e negligenciam o seu papel de líder pelo temor de serem mal compreendidos ou de serem alvos da cultura do cancelamento. É o quarto ponto. Cultura do cancelamento. Contudo, meu irmão, um líder autêntico, ele não vacila por causa da opinião popular. Se determinada posição é bíblica, um bom líder ele não pode hesitar simplesmente porque outros não aprovam. É o que nós estávamos falando agora há pouco. É a cultura do cancelamento. Você vai falar a verdade, você vai ser cancelado. Isso no mundo já é normal. Infelizmente, em muitas igrejas, em muitos púlpitos já está acontecendo. Se a pessoa for falar a verdade da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, que vai atingir e ferir o ego de muitas pessoas que estão ali, aquela pessoa vai ser cancelada. E o que é ser cancelado? É não ter voz mais dentro da igreja. E como é que não tem voz? Ele não prega, ele não ensina, ele não tem oportunidade para mais nada, ou seja, ele é colocado no canto. Mas tenha certeza de uma coisa: aquilo que Deus chama para nós, para cada um de nós fazer, você faça. Se você tem a oportunidade de alcançar uma pessoa, alcance uma. Se você tem a oportunidade de alcançar 10, alcance 10. O importante é falar a verdade que está preconizada na palavra de Deus.
Então, esses são uns dos obstáculos a serem vencidos nessa crise de liderança que nós estamos enfrentando. O autor cita um pedacinho aqui, vai falar um pouco sobre o que aconteceu com o profeta Ezequiel, que na época de Ezequiel estava tendo uma crise de liderança dentro do povo de Deus. Aí, nessa parte aqui, nós não vamos comentar muito, estamos falando muito da atualidade, porque a lição fica já vasta com todos esses tópicos, mas os irmãos, se assim desejarem, pode expandir o seu conhecimento, levando para esse exemplo dentro das Sagradas Escrituras. Vamos para o último tópico, para encerrar a lição, para não ficar muito longa a nossa aula subsídio de hoje. O terceiro e último tópico é um tópico mais simples, que vai falar sobre o exemplo, que é o que está citado no texto bíblico em classe, que vai mostrar sobre o homem chamado Boaz. Ele vai usar Boaz como esse símbolo bíblico de masculinidade. Vai mostrar Boaz como modelo de generosidade, que ele usa de benevolência para com Ruth, ou seja, que Ruth está vindo com sua sogra Noemi, da terra em que eles habitavam em Moabe, e agora voltam para sua terra natal, sem condições nenhuma de viverem de forma adequada, e Ruth toma a atitude de trabalhar e de suprir as necessidades da sua sogra, e isso chega ao ouvido de Boaz, porque Ruth está ali pegando espigas, as que caem, né, conforme a lei dizia que as espigas que caíssem, aquelas pessoas que estavam colhendo deixariam para trás para beneficiar os necessitados. E Ruth, como era uma mulher necessitada, ou seja, era uma mendiga. O mendigo, no tempo bíblico do Antigo Testamento, era justamente esses que não tinham condições de nada. Era Ruth, estava mendigando ali. E Boaz vê aquela mulher e interpela os seus trabalhadores perguntando. E chega ao ouvido dele que ela era Ruth e veio com sua sogra Noemi para habitar ali. E ele usa de generosidade. O que é que ele faz com Ruth? Ele fala para Ruth, para ninguém a molestá-la, nem importuná-la, nem assediá-la, e além do mais, deixar cair um pouco de espigas a mais para que ela colhesse e suprisse a necessidade tanto dela quanto da sua sogra. Então este é o ponto que fala sobre a generosidade de Boaz para com Ruth. O segundo ponto vai falar sobre o modelo de responsabilidade que Boaz teve para com Ruth. Então, dentro desse ponto de modelo de responsabilidade, nós vemos que o termo responsabilidade significa caráter ou estado de responsável. É uma obrigação geral de responder pelas consequências dos próprios atos. Isso é ter responsabilidade. É responder pelas consequências dos próprios atos ou pelos de outros, que deve prestar contas de suas ações. Ele tinha um conceito de responsabilidade por quê? Porque quando Ruth chega em casa, quando é atendida de forma generosa pelos homens empregados de Boaz, e Noemi sabe dessa história, é contada a ela por Ruth, ela diz que Boaz é parente de seu marido. Por quê? Porque existia na lei mosaica uma determinação de que uma mulher que se tornasse viúva, o parente mais próximo daquela mulher tinha por obrigação casar com aquela mulher e gerar descendente em nome do falecido. Então, como já Noemi não tinha filhos, Noemi não tinha mais primos, não tinha família nenhuma, o parente mais próximo que ela achou que seria Boaz. E ela dá as instruções para Ruth para falar com Boaz em uma situação inusitada, quando Boaz fosse deitar, Ruth se deitasse aos seus pés e falasse conforme as palavras que ela falou para Ruth. E assim Ruth fez. E Boaz, ele é um exemplo de responsabilidade que o autor coloca aqui. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque ele se casou com Ruth, não. Porque ele tinha responsabilidade. Por quê? Porque quando chega essa história aos seus ouvidos, contada por Ruth, a primeira coisa que ele diz é: tem um parente mais próximo que não sou eu. O direito primeiro cabe a ele de resgatar as terras do marido de Noemi, bem como casar com você. Ou seja, ele não agiu, meu irmão,
de forma desonesta. Embora Ruth lhe tenha agradado, ou seja, era uma pessoa que certamente já estava se apaixonando por Ruth, já estava gostando de Ruth. Ele podia furar a fila, porque nem Noemi sabia que tinha outro mais próximo. E certamente aquele parente mais próximo que ele procurou também não saberia. Mas ele tinha senso, ele tinha um exemplo, que é o que o autor coloca aqui. Ele tinha um exemplo, meu irmão. Um exemplo para ser seguido, um exemplo, um modelo de responsabilidade. Ele tinha responsabilidade para com as coisas. Ele poderia agir de forma enganosa, poderia sim, mas ele não fez isso. Ele foi lá, procurou o parente que cabia resgatar, tanto Ruth quanto Noemi, traz ele para junto dos anciãos, ou seja, traz para os juízes para ser julgado, e a causa é levada. E se aquele homem assim rejeitasse, resgatar as terras e se casar com Ruth, aí sim passaria essa responsabilidade agora para ele resgatar ou não Ruth e Noemi. E foi assim que ele fez. Ele seguiu todos os trâmites certos. Não adianta, meu irmão, querer fazer com que a fila ande. Não adianta querer fazer com que as coisas aconteçam da forma mais simples. Talvez ele pensasse, poxa, vai gerar tanta burocracia, vou ter que chamar os anciões, vou ter que levar causa, explicar. Não seria mais fácil eu casar com Ruth e resgatar logo, porque ninguém sabe que existe outro parente mais próximo, mas ele tinha responsabilidade, é o que nós estávamos falando lá atrás. Muitas vezes a liderança, a responsabilidade está sendo negligenciada, coisa que Boaz não fez. Ele assumiu a sua responsabilidade e agiu conforme está preconizado na lei de Deus e na lei conforme está instituída pelos homens. Porque se a lei não é contrária à lei de Deus, o homem deve seguir a lei aqui da terra. Isso nós devemos entender bem, foi isso que aconteceu. Aquele homem, o parente mais próximo, não quis resgatar Ruth, então coube agora para Boaz, e ele agiu com responsabilidade, assumindo, resgatando Ruth, e isso é um caso tão profundo dentro das Sagradas Escrituras que vai nos mostrar que Ruth e Boaz e o seu descendente vai fazer parte da linhagem cristológica. O que nós queremos falar com isso? Que o filho que ele gera, chamado Obed, é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Então, Ruth e Boaz eram o bisavô. Boaz foi bisavô de Davi por parte de pai e Ruth bisavó de Davi por parte de pai. Para a gente perceber e entender. Meu irmão, assim nós estamos encerrando essa lição. O tópico 3 é mais para mostrar um exemplo de masculinidade dentro das Sagradas Escrituras. É claro que existem outros, mas o autor trouxe esse de Boaz e eu achei bastante perspicaz da sua parte, conforme o texto que ele escreve na lição bíblica e no livro de apoio. Os irmãos têm um material de excelência, a lição bíblica e o livro de apoio para apoiar e dar respaldo para que os irmãos deem uma aula firmada na palavra de Deus com conteúdo bíblico e teológico. Assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 6, que falou sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.